Olá, meus amigos inscritos do canal, aqui é o Marcelo e este é o canal Você e Deus. Estamos de volta para mais um vídeo de número 5 a respeito da introdução ao Apocalipse. E neste vídeo nós queremos tratar a respeito de Jesus Cristo e o Apocalipse, ou Jesus Cristo no Apocalipse, tá? Então, como a Bíblia toda, Jesus é o centro, né, da Bíblia toda, então não seria de menos, então ele está também no livro do Apocalipse, tá? Então eu quero destacar algumas questões que o livro do Apocalipse fala sobre Jesus, e fiz um vídeo, preparei um vídeo, então, um tópico somente para isso, tá? Para a gente entender então a importância que Jesus tem, né, em toda a Bíblia e principalmente no livro do Apocalipse. Então ele está no início, no meio e no fim da história do homem, tá? Por isso que a Bíblia relata que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e o próprio Jesus ele declarou, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós temos que ter esse foco. Jesus também é o centro do livro do Apocalipse, tá? Então o Apocalipse é, em primeiro lugar, uma revelação sobre Jesus Cristo. Então o livro já abre no capítulo 1, versículo 1, falando sobre isso, revelação de Jesus Cristo. Então tudo que vai ser narrado ali, vai ser descrito ali, né, foi dada essa visão para o apóstolo João por meio de Jesus, tá? Então o livro retrata Cristo como o Filho de Deus ressuscitado e glorificado, ministrando às igrejas, capítulo 1, versículos 10 em diante, como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, capítulo 1, versículo 5. Também a Bíblia retrata Jesus ali em Apocalipse como o Alfa e o Ômega, tá? O princípio e o fim. Para quem não sabe, o Alfa e o Ômega eram a primeira e a última letra do alfabeto grego, tá? Então tudo começa com Jesus e termina com Jesus, por isso que ele é o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, significa a eternidade de Jesus, tá? Capítulo 1, versículo 8 também. Como um semelhante a filho de homem. Então aqui está destacando a característica que nos evangelhos ele fala, né? Filho do homem, filho de Deus, filho do homem. Então Jesus gostava muito de se identificar como filho do homem, né? Mostrando essa questão de misericórdia, de entender o ser humano nas suas mazelas, nas suas dificuldades, tá? Também chama ali Jesus como aquele que estava morto, mas eis que está vivo pelos séculos dos séculos, capítulo 1, versículo 18, tá? Então Jesus morreu, a Bíblia diz, relata isso, e ressuscitou ao terceiro dia, num corpo glorificado, e hoje está sentado à direita de Deus Pai, né? De onde intercede pelos seres humanos lá, tá? Está servindo lá como nosso advogado. Então Jesus a morte não tem mais poder sobre a vida dele, tá? Não tem mais poder. Como a Filho de Deus, também era uma outra característica que os evangelhos chamam Jesus, né? Filho de Deus. A Bíblia, o Novo Testamento fala, né? Então capítulo 2, versículo 18. Como o Amém, com letra maiúscula, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, capítulo 3, versículo 14, tá? Também é chamado Jesus aqui por causa da linhagem dele, né? De povo, como o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, então descendência lá de Jessé, tá? O pai do Davi, capítulo 5, versículo 5. Como o cordeiro no céu, abrindo com autoridade os selos dos títulos de posse da terra, capítulo 6, versículo 1. Então o único que tem autoridade para abrir os selos, né, que desenrola todos os eventos do Apocalipse ali, né, do fim dos tempos, é o único capaz de fazer isso, que morreu na cruz por nós, foi Jesus, é Jesus, tá? Então por isso que a Bíblia retrata ele como cordeiro no céu, abrindo com autoridade os selos dos títulos de posse da terra, tá?
Também ele era tratado como o cordeiro que se encontra no meio do trono, capítulo 7, versículo 17. Como o Messias que reina para sempre. Messias é ungido, escolhido por Deus para uma tarefa especial, tá? Capítulo 11, versículo 15. Novamente aqui como o primeiro e o último, capítulo 1, versículo 17. Como o verbo de Deus, lá em João capítulo 1, né, do versículo 1 ao 14, se refere a Jesus como verbo, tá? O verbo, a palavra. Como o majestoso Rei dos reis e Senhor dos senhores, retornando em esplendor e glória para conquistar os seus inimigos. Capítulo 19, versículos 11 em diante. Então aqui Rei dos reis e Senhor dos senhores significa realmente a majestade, a soberania de Cristo sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre a terra, sobre o mundo espiritual, sobre tudo, tá? Por isso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, tudo é a soberania dele. Como a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Capítulo 22, versículo 16. Então, essas referências todas aqui, essas indicações, designações da pessoa de Jesus, servem para nos mostrar, né, a grandeza dele, a majestade dele, a soberania dele, e que ele é Deus, tá? No princípio ele era Deus, ele estava com Deus, né? E nada que foi feito se fez sem a sua presença. Então Jesus, ele é o centro de toda a Bíblia, né? E também é o centro do livro do Apocalipse. Então começa ele fazendo a revelação e termina ele voltando no capítulo 19, no capítulo 20 ali, né? Voltando em glória com todos o exército dos céus, para vencer os inimigos, reinar por 1000 anos e depois entrar então junto com todos os salvos na eternidade. Queridos, que essa palavra possa abençoar a tua vida, tá? Que esse estudo rápido, essa reflexão rápida aqui das características de Jesus, os apontamentos de Jesus no Apocalipse possam te abençoar também, possam fortalecer a tua vida, a tua alma, teu espírito, teu ser, e nos ajude, né? Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível aí, né? E não esqueça de deixar o seu ok aí, o seu joinha aí logo abaixo do vídeo, que vai nos ajudar muito, tá? Com relação ao YouTube, para que o YouTube possa indicar esse vídeo para muito mais pessoas. No mais, eu agradeço pela tua presença, agradeço pela tua disposição, pelo teu tempo, tá? E com certeza tudo que temos feito aqui no canal é para abençoar a tua vida, tá? Todas as informações que temos feito aqui, trazido aqui, com certeza em algum momento estarão abençoando, se não agora de imediato, em algum momento estarão abençoando a tua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.